suficiente. Eu acho que o Palmeiras ele tem sido copeiro também no Campeonato Brasileiro, embora não seja uma Copa propriamente dita. Agora, eu vou falar uma coisa. Que? É um crime o Abel Ferreira não começar o jogo com o Alan, que para mim tem sido o grande destaque do Palmeiras nessa reta final de temporada. É mais uma cria da academia que certamente será vendida por milhões e milhões de reais, de euros, de dólares, não sei. E esse jogador precisa ser titular, porque a gente viu o impacto que o Alan teve quando ele foi acionado no segundo tempo. O Alan poderia ser uma revelação do Troféu Mesa Redonda? Completamente, completamente. Não acho absurdo. E você percebe que os gols do Vitor Roque, eles saem no segundo tempo. O Palmeiras, ele acelera o ritmo no segundo tempo, depois de um empate em 0-0 no primeiro. E muito tem a influência do Alan nesse ritmo de jogo, nessa performance do Palmeiras no segundo tempo. Então, Abel, coloca o menino para jogar. Esse menino é mais uma grande revelação e tem tudo para ir longe, não só no Palmeiras, mas também na Europa. Ô Miller, e o Miller, o fato do Neymar não ter jogado no jogo, né? Falando, porque ele tinha falado em agosto que não ia jogar. Acho que em julho, agosto, ele falou que não ia jogar em grama sintética, não ia jogar no Allianz Parque. Mas lembrando que em setembro ele jogou na Arena MRV. Sim. E a Arena MRV é gramado sintético. O que vocês acharam? O que você acha dele não se colocar para jogar ali à disposição do técnico do Santos? Ele não está querendo ajudar o Santos, que precisa, independente da grama sintética. Ele poderia fazer esse sacrifício. Porque, independente da grama sintética, o Neymar, o Santos precisa do seu futebol, do seu talento, né? Independente de plena forma. Né, ele não está em plena forma e nunca vai voltar a estar. Não, Nunca vai voltar a ficar em plena forma. A forma física dele, se ele chegar a 30%, vai estar bom até demais. É verdade. O talento que ele possui é o talento que faz a diferença. Então, acho que ele poderia se sacrificar para poder jogar ontem e não fez isso. Então, acho que quem perde é o Santos, porque o Santos é um time fraco, é um time desfigurado, como eu disse. O goleiro é o melhor jogador do time atualmente e o Neymar poderia ter ajudado o Santos ontem. Mas, mesmo com o Neymar, Sérgio, o Palmeiras ia atropelar. A impressão que dá é que o Neymar presta um favor para o Santos, né? O Neymar está acima do Santos. O Santos, nessa situação, né? Não contar com o seu principal jogador é imperdoável. Está acima do que o técnico. Ele se escala. O jogador pode se escalar? Opa! Bora conferir então agora a repercussão do clássico de ontem pelos lados do Palmeiras. Boa noite, José Paz. O Verdão passou mais um jogo sem sofrer gols e eu imagino que a confiança do goleiro Carlos Miguel só aumente, não é mesmo? Imaginou corretamente, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a edição de hoje, nessa sexta-feira aqui do Gazeta Esportiva. Pois é, Carlos Miguel está com muita moral aqui no Palmeiras, né? O Palmeiras não é vazado há 4 jogos. A última vez que o Palmeiras sofreu um gol foi no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América contra a LDU, lá em Quito. Tomou logo 3 gols naquela oportunidade. De lá para cá, nenhum gol sofrido, sistema defensivo encaixando muito bem, seja com Murilo e Gomes, seja com Gomes e Fux, como aconteceu na partida de ontem lá no Allianz Parque diante do Santos. Então o Carlos Miguel também sendo muito exaltado pela torcida, que está gostando das boas atuações dele. Ele vem treinando muito bem, essa é a informação que eu tenho, está treinando muito bem desde a época em que ele ainda era reserva do Everton. Então vamos conferir aí o Carlos Miguel falando com a gente da imprensa na Zona Mista, depois dessa vitória importante do Palmeiras diante do Santos, sobre esse momento dele no time e também sobre essa briga pela titularidade com o Everton. Lembrando, o Everton ainda está machucado, está se recuperando de uma fissura na mão direita, está fora por tempo indeterminado, mas a gente sabe que ele, em tese, é o titular do Palmeiras. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas antes, vamos escutar aí Carlos Miguel falando sobre esse momento do Palmeiras, dele, depois do jogo de ontem contra o Santos. Pode rodar. Cara, a gente como jogador, a gente tem que sempre buscar não tomar gol e fazer gol lá na frente. É o que a gente está trabalhando e graças a Deus estamos conseguindo. Agora é manter os pés no chão focado, que tem muito caminho pela frente, tem bastante jogos. Domingo já temos outro, né? Difícil saber a nossa vida de jogador, se a gente vai jogar, se a gente não vai jogar. Fico feliz de hoje estar jogando. Infelizmente o Everton acabou se machucando, mas se Deus quiser já ele está de volta com a gente, trabalhando no dia a dia. Já todo mundo é sempre unido, conversa bastante, né? Tá, e quando ele voltar, a vaga é dele ou é sua? Eu sei que tá com ritmo aí. A vaga é do treinador que vai decidir, não é a gente tem que estar sempre preparado 100%, aí ele decide, é o trabalho dele.
Tá, então, o Carlos Miguel aqui no Gazeta Esportiva. A informação que eu tenho é de que o Carlos Miguel será o titular do Palmeiras na grande decisão da Copa Libertadores da América no próximo dia 29, lá em Lima, contra a equipe do Flamengo. Carlos Miguel será o titular. O Everton hoje treinou aqui na academia de futebol. O Palmeiras se reapresentou depois dessa vitória diante do Santos. O Everton treinou com restrições, ainda não está totalmente liberado. Ele, o Everton, quer estar à disposição do técnico Abel Ferreira para essa partida lá em Lima, mas ele deve ficar no banco de reservas e ele quer estar à disposição para essa partida, mas para passar também a experiência que ele, o Everton, tem aqui com a camisa do Palmeiras. É um cara que já venceu muita coisa com a camisa do Palmeiras, tem muita experiência, é um dos líderes desse elenco e ele quer estar junto lá em Lima. Mas o Carlos Miguel, pelo momento, pela bola que vem jogando, deve ser mantido como titular lá em Lima. Está fazendo uma sequência muito boa e deve ser o titular nesse jogão contra o Flamengo no final do mês. Michele, devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Palmeiras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Verdão direto aqui da academia. Beleza, Zé. Palmeiras vai jogar esse final de semana aí contra o Mirassol, que está invicto em casa.